Olá, bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco sobre uma questão que já abordámos aqui por diversas vezes, que tem a ver com o facto de o presidente da Sérvia e o primeiro-ministro eh, do Kosovo se terem encontrado, desta vez na Macedónia do Norte, convém referir Macedónia do Norte para não amassar os nossos telespectadores gregos, eh, e que, de alguma forma, resultou em menos do que aquilo que a União Europeia estava à espera. O encontro demorou muitas horas. No final, nenhuma das duas partes envolvidas mostrou estar contra o acordo, mas a verdade é que nenhuma dessas duas partes assinou qualquer folha com o acordo. Como é que vê toda esta questão, embaixador? Esta é uma questão que já tem vários anos e, em particular, é uma questão que parte daquilo que foi no auge da guerra da Jugoslávia, a secessão, a tentativa de autonomização por parte do Kosovo da Sérvia. O Kosovo era uma província da Sérvia, a Sérvia era um dos países integrantes da antiga Jugoslávia, e na altura, quando se partiu a Jugoslávia, não só se partiram vários países e houve guerras conhecidas, vimos o que se passou na Bósnia-Herzegovina, os conflitos entre a Sérvia e a Croácia, e depois também problemas na Macedónia do Norte, mas também autonomização depois do Montenegro, etc. Portanto, Ainda antes do Kosovo, por sinal. ainda antes do Kosovo, exatamente, e depois o Kosovo, que tem uma população maioritariamente de origem albanesa. Toda a antiga Jugoslávia está feita de várias nacionalidades. Decidiu tornar-se independente, teve para isso o apoio forte dos Estados Unidos. Perante aquilo que foi a resistência do governo sérvio de Belgrado à independência do Kosovo, houve uma ação internacional feita pela ONU, peço desculpa, feita pela NATO, sem mandato da ONU, convém dizê-lo, portanto uma ação, digamos, unilateral, não coberta pelas organizações internacionais, mas que quer a União Europeia, quer os Estados Unidos apoiaram, e quer Portugal também apoiou, vale a pena dizê-lo. E isso levou a uma espécie de independência de facto do Kosovo. A independência de jure, isto é, decidida pelo Kosovo como tal, só veio surgir em 2008. E a partir daí começou um processo de reconhecimento dessa independência do Kosovo, que a Sérvia nunca reconheceu, porque considera o Kosovo uma sua província. Portugal reconheceu a independência do Kosovo, mas outros países europeus não reconheceram, que é o caso da Espanha. E, Convém portanto, dizer que são quase 20% dos países, são cinco países europeus da União Europeia que não reconhecem o Kosovo. cada um por razões diferentes, mas quase sempre ligados a questões de natureza nacional e Pois histórica. claro. Eh, O que esses, coloca, peço desculpa por interromper, embaixador, o que coloca uma questão interessante que é como é que os 27, como é que esses cinco países dos 27 vão aceitar a entrada de um país que não reconhecem. É uma situação um bocadinho extravagante. Essa situação, António, só poderia, é evidente que no dia em que esses países pudessem entrar para a União Europeia, teria que ser num estatuto especial e obviamente teria que haver um reconhecimento em relação a isso. Claro. Eh, o que está em causa neste momento, vale a pena dizer também que o Kosovo nunca conseguiu entrar para as Nações Unidas, porque nas Nações Unidas opõem-se à entrada do Kosovo, em particular a Rússia, que tem uma relação muito particular com a Sérvia e que impede, porque é fundamental ter os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, ou a apoiar ou a não obstaculizar a entrada de um país, e portanto o Kosovo está, digamos, à porta das Nações Unidas, mas não consegue entrar. Estes encontros de natureza bilateral têm a ver não só com o Estatuto do Kosovo e com a relação entre o Kosovo, entre Pristina, que é a capital do Kosovo, e Belgrado, que é a capital da Sérvia, mas tem a ver também com a circunstância de terem surgido nos últimos meses conflitos na fronteira entre a Sérvia e o Kosovo, porque
o Kosovo tem no seu território algumas dos elementos quase históricos, até religiosos, sérvios, e os sérvios nunca largam isso. E, portanto, há minorias sérvias há minorias sérvias no Kosovo, etc. A grande questão que neste momento se punha era uma pressão colocada pelas autoridades do Kosovo sobre essas minorias sérvias, em particular tentando evitar que elas utilizassem placas de matrícula sérvia, todos aqueles fatores de identidade e que são uma espécie de irritantes que os países que querem forçar uma certa solução, no fundo, acabam por utilizar. E, portanto, a discussão baseou-se muito na questão dos passaportes, etc. Mas a grande questão do fundo é saber se a Sérvia aceita ou não a independência do Kosovo. Isso tem a ver com a aceitação ou não do papel da entrada do Kosovo para as Nações Unidas. E esse será, a meu ver, não conheço os detalhes ainda da conversa que foi feita entre o presidente Vučić e o primeiro-ministro do Kosovo, mediada por Josef Borrell, o enviado, o representante, o alto comissário para as questões externas da União Europeia. Essa terá sido a questão essencial, e se calhar é essa a questão essencial que não se consegue ultrapassar. O que é que a União Europeia tem na sua mão que lhe permite fazer, enfim, este gesto e estar aqui a pressionar? Tem a possibilidade desses dois países entrarem para a União Europeia. E neste momento em que parece que já entra toda a gente para a União Europeia, e que este alargamento e os próximos alargamentos vêm aí com uma extensão muito grande, a partir da questão da Ucrânia, isto desencadeia, obviamente, a questão da Moldova, a questão da Geórgia, a questão dos Balcãs Ocidentais, porque também temos a questão da Albânia, etc. Pode ser o chamado grande alargamento. Inclusivamente, o António falou na Macedónia, onde se está a realizar esta reunião, onde se realizou esta reunião, Macedónia do Norte, que mudou entre chamar-se República da Macedónia para República da Macedónia do Norte, porque o seu nome é parecido com uma província do norte da Grécia, e a Grécia obrigou essa mudança de nome. E porquê é que essa mudança de nome, porquê é que o país aceitou fazer essa mudança de nome? Aceitou pela simples razão de que essa é uma condição sine qua non para poder entrar nas negociações da União Europeia, porque senão a Grécia é bloqueada. Mas mesmo assim, mesmo com esta determinante, a Macedónia do Norte também estava a ter problemas com a Bulgária, por razões de natureza cultural e histórica. Tudo isto é uma zona extremamente tensa, mas é bom sinal, de certa maneira, que as autoridades sérvias e kosovares se tenham sentado à mesa para negociar, independentemente de ter havido ou não, digamos, uma saída para esta questão. Este é o tempo para os países balcânicos resolverem os seus problemas, porque este é o tempo, é mais um tempo, já tivemos outro aqui há uns anos, de alargamento da União Europeia. E, portanto, eles pressentem que a vantagem de estar dentro da União Europeia, com os fundos comunitários, com todo o apoio que isso representa, é importante. Mas no caso deste alargamento, à Sérvia e ao Kosovo, nós temos que perceber que estamos com dois tempos diferentes. A Sérvia é um país que manifestou sempre um grande apoio à Rússia. O Kosovo é um país que tem uma extrema dependência dos Estados Unidos. E, portanto, também aqui, esta conflitualidade se joga à mesa da negociação entre a Sérvia e o Kosovo, sendo que a União Europeia é um medianeiro nesta matéria e procura, digamos, encontrar aqui uma solução. Eu acho que a inventariação das questões está feita. Nós sabemos que na Sérvia há uma profunda rejeição a qualquer tipo de acordo que possa conduzir à independência objetiva do Kosovo. Não estamos a ver eu não estou a ver como é que se conseguirá, digamos, fazer a quadratura do círculo, mas nada é impossível para uma diplomacia criativa. A diplomacia criativa é com certeza o que os Balcãs Ocidentais precisam, porque coloco-lhe esta questão que tem um pouco a ver com o caso português, embaixador. Tem a certeza que Portugal apoia, sem quaisquer restrições, este alargamento aos Balcãs? Pergunto isto por uma razão simples. Se os Balcãs Ocidentais entrarem na União Europeia, há uma série de regiões portuguesas que neste momento são elegíveis para serem financiadas pela União, porque do ponto de vista do desenvolvimento estão abaixo da média, que com a entrada dos Balcãs Ocidentais imediatamente passarão para cima da média do desenvolvimento regional, o que quer dizer que deixarão de ser elegíveis para financiamento comunitário.
é um problema que nos Balcãs, se calhar, ainda ninguém se lembrou de olhar com atenção. Seguramente se lembraram de olhar com atenção Claro. e nós temos essa questão, já no tempo em que eu era secretário de Estado dos Assuntos Europeus, essa questão está em cima da mesa. A posição portuguesa, eu vou usar as palavras com muito cuidado, a posição portuguesa para os alargamentos da União Europeia é naturalmente baseada na consideração daquilo que são os impactos desses alargamentos no quadro dos nossos interesses europeus e essencialmente também baseada naquilo que tiver que ser, independentemente da nossa vontade. Muito bem. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. E até lá.